Que história é essa de que Memphis Depay pode trocar o Corinthians por um clube da Espanha ou uma equipe do México? O vídeo de hoje do canal da Nicole esclarece em detalhes tudo sobre o tema e fala também que o Corinthians pretende contratar pelo menos mais 2 jogadores até 2 de setembro. Para completar, o Botafogo à beira da falência pode ser o primeiro grande clube do Brasil que vira SAF e tem enormes dificuldades, correndo risco até de fechar suas portas. Guilherme cogitando deixar o Santos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Com informação importante, Memphis Depay pode trocar o Corinthians por Real Oviedo da Espanha ou Pachuca do México. Especulações que surgiram na noite dessa sexta-feira. Primeiro, na Espanha, uma conta que segue o Oviedo, time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão do Campeonato Espanhol, afirmou que Memphis Depay era o grande nome dos sonhos do Oviedo. E o time contaria com a ajuda e o suporte do grupo Pachuca, que é dono do Oviedo, para a contratação do atleta. Negociações em andamento. O Oviedo pagaria os 10 milhões de euros da multa rescisória, Corinthians ficaria com metade desse valor, ou seja, 5 milhões de euros, e o Memphis Depay a qualquer momento poderia ser anunciado como reforço do clube espanhol. Confesso que vi com desconfiança, até porque o Oviedo não tem capacidade financeira para fazer um investimento de 6 milhões de reais por mês. Esse é o custo do atacante holandês ao Corinthians. Certamente o Memphis Depay não deixaria o Corinthians para receber menos em outro clube. Depois surgiu a especulação de que o Memphis não iria para o Oviedo, mas sim para outro clube do grupo Pachuca, onde só para vocês entenderem, o grupo Pachuca, que é comandado por Jesus Martínez Patiño, um dos caras mais ricos do México, ele comprou 30 anos atrás o Pachuca, e a partir daí foi comprando uma série de outros clubes, o León no México, o Everton no Chile, o Oviedo na Espanha, enfim, ele hoje é dono de um conglomerado de clubes, e o time com quem ele tem maior relação é justamente o Pachuca, o primeiro clube que ele comprou e do qual ele é torcedor fanático. E aí que o Memphis não iria para o Oviedo e sim para o Pachuca. Consultei uma pessoa do Corinthians, essa pessoa afirmou que o Memphis chegou a contar que foi procurado pelo pessoal do Pachuca, agradeceu o contato, mas assegurou que vai preferir continuar no Brasil, está adaptado por aqui e pretende cumprir seu contrato com o Corinthians, mesmo diante de alguns atrasos em pagamentos de bônus e salários. Então, acaba-se qualquer preocupação sobre a possibilidade de Memphis Depay deixar o Corinthians, atacante holandês que voltou a trabalhar com bola nessa sexta-feira e deu esperança de que possa ter seu retorno antecipado para a partida da próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama, contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Só para completar, Corinthians que joga nesse final de semana com o Vasco e precisa de bom resultado para se afastar da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre o Botafogo, que corre o risco de falir. Vale a lembrança de que clubes brasileiros, que são associações, são clubes sem fins lucrativos e por conta disso dificilmente podem ir à falência, mas as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol, vivem uma realidade completamente diferente. E o Botafogo, que virou uma SAF, está à beira da falência. Se você duvida, dá uma olhada nesses números. Uma empresa contratada pela SAF para analisar a situação financeira do clube fez um relatório assustador, apontando que o Botafogo precisa de 970 milhões de reais para pagar contratações de atletas feitas recentemente por John Textor. Desses 970 milhões, 626 milhões de reais precisam ser pagos num curto prazo de um ano, até um ano. 626 milhões de reais. Aí você, torcedor do Botafogo, deve pensar, Nicola, mas o Botafogo tem 1 bilhão e 200 milhões de reais a receber, certo? Verdade. Só que desse 1,2 bilhão, quase 1 bilhão são da própria Eagle. O grupo que comprou a SAF do Botafogo seria responsável pelo aporte de quase 1 bilhão. E a Eagle não reconhece a dívida. Então, existe um sério risco de o Botafogo só receber nos próximos meses e anos 200 milhões de reais pela venda de atletas, sem esse quase 1 bilhão que viria da Eagle. E aí o prejuízo fica gigantesco. Você tem 970 milhões de reais somente com compras a pagar de jogadores e tem apenas 200 milhões de reais a receber. Você tem um déficit, você tem um prejuízo, um buraco, um rombo
de 770 milhões de reais, para um clube cujas dívidas hoje já giram na casa dos 2 bilhões de reais e que na temporada passada, mesmo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, fechou com um prejuízo de 300 milhões de reais. Em meio a todo esse caos, John Textor e Grupo Eagle brigam e não conseguem chegar a um acordo. O Botafogo, nesse momento, está muito perdido. O pessoal da associação super preocupado e conversando com possíveis novos compradores. Só para completar esse relatório, feito a pedido do pessoal da SAF, chegou a afirmar o seguinte: o Botafogo, a curto prazo, representa risco à continuação das operações do clube. Durma-se com um barulho desse. Agora sobre o Corinthians, que pretende se livrar o mais rápido possível do transfer ban para poder contratar jogadores. Fabinho Soldado e Dorival Júnior se reuniram durante a semana para tratar sobre o tema. O Dorival tem batido em quase todas as entrevistas coletivas nessa tecla da necessidade de melhoria do elenco. Inicialmente, quando ele foi contratado, o Corinthians prometeu 4 reforços. O Vitinho chegou, restariam 3 contratações. Nesse momento, Corinthians e Dorival Júnior discutem a chegada de mais 2. Só que prazo e dinheiro podem complicar essa missão. Você sabe que o Corinthians tem um transfer ban contra si. Durante a semana que passou, o Corinthians tinha a expectativa de chegar a um acordo com o Santos Laguna para a quitação de parte dos 33 milhões de reais e, em troca dessa parte, o Santos Laguna tiraria o transfer ban, que permitiria ao Corinthians voltar a contratar atletas. O Santos Laguna parece bastante irredutível na ideia de receber esses 33 milhões de reais à vista, e até agora não houve acordo entre os clubes. Diante desse cenário, o Corinthians corre contra o tempo para resolver essa pendência e para poder registrar novos atletas. A janela de transferências por aqui se encerra em 2 de setembro, ou seja, restam apenas 10 dias. Fabinho Soldado tem trabalhado nos bastidores na busca por reforços. Mais um ponta, um zagueiro e um lateral são as prioridades, e é em cima dessas posições e de jogadores jovens que o Corinthians tenta chegar a um acordo. Só para completar, importante contar que em meio a todo esse turbilhão de novidades, na segunda-feira ocorre a eleição para presidente do Corinthians. Osmar Stabile concorre pela situação, Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via, eleição que acontece apenas dentro do Conselho Deliberativo. Aquele que for eleito assume a condição de presidente até dezembro de 2026. Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram 2 fatores. O primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. O atleta vai ser anunciado depois da realização de exames médicos. Só para completar, é importante lembrar que o Vitinho foi o único reforço já contratado pelo Corinthians nessa janela de transferências. O técnico Dorival Júnior havia pedido 4 contratações, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Só para completar, outra notícia boa pro vascaíno, Matheus França é aguardado nesse final de semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de 1 ano de empréstimo. Ele chega do Crystal Palace, jogador que também havia sido procurado na semana passada pelo Cruzeiro. O Vasco se dando bem contra times com maior capacidade de investimento, o que é bastante legal. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente fala realmente dele. De quem? Quem a gente fala? De quem? De quem a gente fala? Do Coringão da Massa, o maior clube do Brasil. Amanhã vai enfrentar o Vasquinho da Gama. Com certeza o Vasco não tem condição alguma de ganhar do Corinthians, né? Eu vou falar que vai ser uns 6-0 para devolver aí aquele
baile que eles deram no Santos, e a gente é pai do Santos, a gente vai devolver neles, tá? Então, eu comento aqui, o Santos impossível, o Corinthians impossível perder pro Vasco. O Vasco vai perder de 6-0 e o Corinthians vai devolver ao Santos a honra dele, porque o Corinthians é pai do Santos, e a gente vai bater em quem bateu no nosso filho. É isso aí, valeu rapaziada, um grande abraço, deixa aí no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, deixa também seu palpite para o jogo de hoje, de amanhã na verdade, né?